Os entes federativos têm suas autonomias, portanto, os entes federativos, União, Estados, DF, municípios, são entes autônomos e não soberanos, porque a soberania seria um atributo do Estado Nacional, a República Federativa do Brasil. Não é assim que você aprende nas aulas de Direito Constitucional ou Teoria Geral do Estado? Mas o que eu gostaria de destacar na nossa Pílula de Direito Administrativo número 9 são exatamente que autonomias têm os entes federativos. Venha comigo e logo você vai descobrir. Fantástico! Os entes federativos têm basicamente 4 autonomias. Anote aí. A primeira autonomia é a autoconstituição ou a auto-organização. Autoconstituição ou auto-organização. E essa autonomia significa que cada ente político, União, Estados, DF e municípios, podem se organizar internamente, podem definir sua estrutura interna. É óbvio que a Constituição Federal vai traçar comandos que devem ser observados, comandos gerais, mas dentro dessas linhas gerais que o Constituinte definiu, cada ente federativo pode então ter a sua própria e definir sua própria estrutura interna. É por isso que cada estado tem sua Constituição estadual, é por isso que os municípios têm sua lei orgânica. E o DF, como um híbrido, como um ente mesclado, juntando tanto competências e atribuições de estados quanto competências e atribuições de municípios, tem a sua lei orgânica. E a gente poderia até falar por que o DF tem uma lei orgânica e não, por exemplo, sei lá, uma Constituição distrital. Mas não é tema do direito administrativo, isso tem mais a ver com o direito constitucional, então eu vou deixar que você possa obter essa informação com o seu professor de direito constitucional. Então, basicamente, a autoconstituição ou auto-organização significa que cada ente pode definir sua estrutura interna e o faz mediante uma norma estruturante que para os estados é a Constituição Estadual e para o Distrito Federal e os municípios a lei orgânica, sendo que a União, o documento estruturante, já é a própria Constituição Federal, certo? A segunda autonomia é o autogoverno, isto é, cada ente da federação pode ter os seus próprios representantes eleitos no Poder Executivo e no Poder Legislativo. É por isso que os municípios têm vereadores e prefeitos, o Distrito Federal e os estados têm senadores, governadores e deputados. E no âmbito, governadores e deputados. Senadores seriam no âmbito federal, em que a União tem os senadores, deputados federais, presidente da República e vice. Portanto, essa capacidade que cada ente tem de ter os seus representantes eleitos no seu próprio Poder Executivo, no próprio Poder Legislativo, denomina-se autogoverno. Como uma decorrência do autogoverno, os entes federativos também têm a autolegislação, isto é, cada ente elabora suas próprias leis. Por isso que nós temos leis federais, leis distritais, leis estaduais e leis municipais. A Constituição Federal, ali entre os artigos 18 a 33, 32, estabelece o esquema de competências, o que cabe a cada ente dispor em sua legislação, porque, óbvio, nem toda a matéria pode ser tratada de forma livre por cada ente federativo. Algumas matérias vão ser de interesse nacional e elas só podem ser fruto de legislação pela União, algumas matérias têm interesse regional, e então os estados exercerão competência legislativa e assim sucessivamente com o Distrito Federal e os municípios. Tudo bem? Veja, a reunião dessas 3 primeiras autonomias de que estamos tratando, ou seja, a reunião de autoconstituição / auto-organização, de autogoverno e autolegislação, somando, formam a autonomia política. Quando você fala que os entes federados têm autonomia política, o que significa isso? Que eles podem se auto-organizar, eles podem se autogovernar e podem estabelecer suas próprias leis, autolegislar. A autonomia política, portanto, é a reunião dessas 3 primeiras autonomias das quais tratamos. E, por fim, a mais importante para o direito administrativo é a 4ª autonomia, a autonomia administrativa. E o que essa autonomia significa?
que cada ente federativo pode desempenhar as suas próprias atividades administrativas. E para você que vem há algum tempo acompanhando as nossas pílulas de direito administrativo, deve se lembrar quando eu falei sobre a administração extroversa e introversa. Caso não se lembre, ao final deste nosso vídeo, desse podcast, você vai ter a oportunidade de acessar o link para este vídeo em que eu falei de administração extroversa e administração introversa. E lá você vai perceber que a administração tem dois grupos de atividade, as atividades fim e as atividades meio. Quais são as atividades fim? 4. Fomento, serviços públicos, polícia administrativa e intervenção administrativa. Quais são as atividades meio? 3. Gestão de pessoal, gestão de patrimônio e gestão financeira. Então, quando eu digo que os entes federativos têm autonomia administrativa, significa que cada ente pode desempenhar suas próprias atividades fim e suas próprias atividades meio. Lembrando que as atividades fim, elas são distribuídas aos entes conforme a partilha constitucional de competência e também, assim como a Constituição Federal define sobre quais matérias cada ente pode legislar, ela também define quais matérias, quais atividades administrativas cada ente pode desempenhar. E aí depois você dá uma olhada lá nessa parte, entre os artigos 18 até o 33 da Constituição Federal, e você vai ter mais informações a respeito. O que me é importante nesse momento é te fazer entender que a autonomia administrativa é exatamente isso. No caso das atividades fim, cada ente vai desempenhar a atividade administrativa que a Constituição lhe incumbiu, e no caso de atividades meio, não há uma partilha constitucional de competência, os entes podem realizar de uma forma, entre aspas, livre a sua gestão de patrimônio, de pessoal e gestão de recursos financeiros. Tudo bem? E o nome que se dá a isso, a capacidade que cada ente tem de desempenhar suas próprias atividades administrativas, tomando suas próprias decisões e se estruturando da forma que achar melhor do ponto de vista administrativo, é autonomia administrativa. E para fecharmos este bloco, esta nossa pílula, na verdade, eu queria só acrescentar uma informação. Cuide! Quando o ente político resolve descentralizar uma atividade, por exemplo, criando uma autarquia, uma fundação pública, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, o que este ente efetivamente descentraliza não é autonomia política. Guarde na sua memória, a autonomia política jamais pode ser transferida. Ou seja, o ente federativo não pode transferir a um ente administrativo da administração indireta a autonomia política. Portanto, as entidades da administração indireta não exercem capacidade, não têm capacidade política, não exercem autonomia política. O que o ente federativo transfere à administração indireta é tão somente a autonomia administrativa. Tudo certo? Veja, nesta pílula nós tivemos muitas informações bastante importantes, então eu espero que você tenha conseguido anotar todas essas informações para que elas estejam disponíveis para você na hora da prova. E eu vou fechar essa nossa pílula te dando aqui duas informações importantes. A primeira é: e aí, você gostaria de ter comigo uma aula totalmente gratuita de mais de 1 hora de conteúdo intenso em direito administrativo? Uma aula em que eu vou falar sobre um dos temas mais complexos, que é exatamente dispensa e inexigibilidade de licitação, e vou fazer um quadro comparativo para você entender esse assunto e ainda vou responder dezenas de questões de prova sobre esse assunto. Então eu preparei uma aula super densa, uma aula de mais de 1 hora de conteúdo frenético, totalmente gratuita, para que você possa aprender definitivamente esse assunto. E a reserva da sua vaga para essa aula se encontra aqui na parte de baixo do vídeo. Nós vamos colocar uma descrição para que você possa acessar a aula e assisti-la, tirando todas as suas dúvidas e dominando esse assunto que muita gente erra nas provas, mas eu duvido que depois dessa aula você vai ficar com uma grande massa perdida nas questões de dispensa e inexigibilidade de licitação. E por fim, sendo bom este conteúdo, se você gostou, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você sabe que estão estudando para concurso, dê um curtir, comente,
faça um elogio, uma crítica, uma sugestão, nós estamos abertos ao seu feedback. Na verdade, quanto mais você se envolve com o conteúdo que eu produzo, mais eu me animo a produzir mais conteúdo para te entregar ainda mais daquilo que eu aprendi ao longo dessa minha caminhada como professor de Direito Administrativo. Tudo certo? Então, eu vou ficando por aqui. Abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva.